Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um podcast aqui do canal Indie Power. Bom, e no podcast de hoje eu quero falar sobre algumas dicas para você conseguir agilizar a produção, já que esse é o tema aqui desse podcast, como agilizar a produção do seu jogo para conseguir publicar ele o mais rápido possível. É lógico que correr demais com qualquer tipo de projeto não é interessante, porque toda ideia precisa de um tempo para ela ir, vamos dizer assim, entre aspas, maturando. Então você começa com uma ideia do jogo e pode ser que no decorrer do tempo você vai melhorando aquele projeto. Só que demorar demais também não é tão interessante, então você precisa ter uma agilidade na produção, só que ao mesmo tempo não ir rápido demais a ponto de você não amadurecer o projeto. Você precisa meio que encontrar o time entre agilizar e ter o tempo necessário para a ideia amadurecer, porque é muito difícil você começar o projeto e terminar exatamente igual começou, com as mesmas ideias, porque a sua cabeça muda no decorrer do tempo, você aprende coisas e conceitos novos, e isso faz o seu projeto, não só o seu projeto, mas você como um desenvolvedor, amadurecer. Então você precisa também respeitar esse tempo, não é correr, fazer um jogo e depois daqui 2 semanas você pensar, não, eu poderia ter feito assim totalmente diferente e muito melhor. Quando você não deixa o projeto amadurecer, você acaba perdendo uma oportunidade de fazer um projeto bom. Às vezes uma semana que você se dá a mais para produzir, um mês, você poderia ter melhorado bastante o seu projeto, e se você já tiver lançado, não tem como você meio que voltar atrás e pegar aquela ideia que talvez seja boa e fazer algo melhor em cima dela. Então você precisa ter esse tempo para poder amadurecer a sua ideia, amadurecer o seu projeto. Mas nós também precisamos agilizar a produção para que não seja um projeto que demore muito. Eu mesmo estou penando bastante com o meu projeto, porque eu acabei, muda uma coisa, muda outra e acaba que acaba sendo difícil você agilizar a produção dele. Mas eu separei algumas coisas aqui, algumas dicas que são importantes para você agilizar um pouco o seu processo de produção. Eu acho que eu vou colocar até um outro tópico. Geralmente eu faço essas listas aqui no bloco de notas. Então deixa eu colocar aqui. Beleza, coloquei mais um tópico para poder abordar. Então a primeira dica, que é importante não só para projeto de games, mas qualquer projeto em geral, é você organizar a produção. Você ter um método de organização da sua produção. Nesse método de organização, você pode, por exemplo, fazer uma lista de tudo que você precisa fazer para construir o seu jogo. Por exemplo, você pode separar ali em relação à parte visual, o que você precisa fazer. Você faz uma lista, por exemplo, de inimigos que você precisa criar, as animações, os tilesets, os sprites que você precisa criar, cenários, menus, etc. Então você faz uma lista com cada um desses itens. Itens pequenos, não tão banal, mas que também não seja algo grande. Então faz uma lista de gráficos, uma lista de mecânicas que você precisa programar no seu jogo. Por exemplo, se você precisa programar um menu, coloca lá, fazer o menu, programar o movimento do personagem, programar o tiro, programar dano, programar os chefes. Aí você pode separar chefe 1, chefe 2, chefe 3 e por aí vai. Ter tudo separadinho e organizado por etapas. Parte de áudio, parte de música, programação, level design, arte para games, a parte visual,
e por aí vai. Então você organiza as etapas. E aí você vai pegando cada uma dessas tarefas e vai trabalhando e eliminando essas tarefas. Existe até um método que funciona, que você tem ali as tarefas por fazer. Aí você tem todas as listas de tarefas que você tem para poder concluir o seu jogo. Quando você começar a trabalhar numa dessas tarefas, você pega aquela tarefa, joga aquela tarefa para a lista de tarefas que estão em execução. Depois que você concluir aquela tarefa, você coloca ela na lista de tarefas concluídas. Assim você vê o que já foi feito, o que está sendo feito e o que precisa fazer. Esse processo de você separar cada uma das etapas e ter tudo separadinho é interessante, porque tem dia que você quer avançar um passo no seu jogo, no seu projeto, mas você às vezes não está com tanta paciência para programar, por exemplo. Só que você não precisa necessariamente naquele dia trabalhar na programação. Você pode olhar na lista de tarefas e talvez uma coisa básica, por exemplo, desenhar um item, fazer a arte de algum determinado item para o seu jogo. Você pode pegar esse dia e trabalhar na parte visual. Se você também não quer na parte visual, talvez uma das tarefas que você tem que fazer é produzir um áudio, uma sonoplastia, uma música. Então por que não fazer isso? Então você tendo uma lista, você pode ora trabalhar numa parte, ora trabalhar em outra, sem precisar focar só na programação e ficar 1-2 meses direto só nisso ou só na parte visual. Você pode ir mudando e você vê o que você está mais afim de fazer. Porque se você também não tiver muito predisposto naquele dia de fazer uma determinada coisa, talvez você não vá render tanto. Então tem dia que é melhor você programar algo e tem dia que é melhor você desenhar algo para o seu game. E você tendo pequenas tarefas, você tem aquela noção de que o projeto está caminhando. Por mais que você tenha programado algo básico, algo simples, pelo menos ele caminhou, ele andou um passo. E assim você consegue ver o que já foi feito, o que precisa e fazer um balanço. Se falta muito, se falta pouco para você concluir o seu projeto. E para você organizar esse seu esquema de produção, você pode utilizar um painel branco, aqueles quadros brancos, e escrever ou colocar post-its, ou então utilizar uma ferramenta que é bem interessante, que serve para isso, chamada Trello. Eu conheci o Trello ano passado e achei bem interessante a proposta da ferramenta. E na medida do possível eu uso. Não é sempre que eu utilizo o Trello, porque você tem que ir lá, tem que logar, tudo mais. E às vezes eu quero organizar as coisas muito rápido, então às vezes eu só abro o bloco de notas e faço uma lista de tarefas. Mas projetos grandes, que tem muitas etapas, muitas coisas, é bacana você utilizar ele, porque você vai ter você pode colocar uma quantidade bem grande de, entre aspas, post-its e ali detalhar cada uma dessas tarefas. Você pode, por exemplo, colocar uma tarefa e dentro dessa tarefa você coloca um checklist de subtarefas. Suponha lá que você tem que fazer o inimigo para o seu jogo. Então você coloca lá, inimigo tal. Aí você pode, dentro dessa tarefa, colocar um checklist com todas as subtarefas que você tem que fazer para concluir isso. Por exemplo, fazer a arte do inimigo correndo, fazer a arte do inimigo atirando, fazer a programação e por aí vai. Então você consegue subdividir. Então, primeira dica é essa questão de organizar a sua produção em etapas. Segunda dica é utilizar assets prontos. Pode ser assets. Esses assets podem ser comprados ou baixados gratuitos na internet. Só que você tem que tomar um certo cuidado, porque dependendo do asset que você utiliza, você acaba criando dando um aspecto de jogo genérico para o seu projeto e pode fazer com que ele perca a personalidade também. Por exemplo,
quando se trata de gráficos, eu não acho interessante utilizar assets prontos. Porque você compra um asset, um pacote de gráfico de um determinado estilo e utilizando no seu jogo, você pode ter certeza que diversas outras pessoas também compraram aquele mesmo pacote gráfico e também estão utilizando ele nos jogos deles. Então, coisas estéticas que estão muito à mostra, como gráficos, músicas, não é interessante você utilizar para um jogo que você quer fazer e que seja autoral, que seja realmente, que tenha uma personalidade. Porque se você pega um personagem genérico e coloca ali, pode ser que outro jogo também esteja utilizando aquele personagem, aí acaba perdendo um pouco a graça. Assets para gráficos é interessante de você utilizar em projetos de estudo, quando você está treinando, ou você vai fazer um projeto, sei lá, para escola, faculdade, algo do tipo, que não tem uma intenção de ser um jogo que tenha um grande destaque, por exemplo, que tenha personalidade, mas que seja algo somente de teste mesmo, que não vai vingar tanto. Aí vale a pena você utilizar assets prontos, mas fora isso, se você quer um jogo original, quer um jogo bacana, fuja de utilizar assets de músicas e de gráficos, principalmente de gráficos. Porque a parte visual é mais fácil da pessoa associar de um jogo para outro, de ver que é o mesmo, do que outros assets. Quando eu falo utilizar asset para agilizar a produção, eu falo principalmente de assets como assets de programação, assets de filtros, por exemplo, shaders e por aí vai, que são recursos que você geralmente tem que criar, mas que você pode adquirir, comprar, ou seja lá de que forma, e utilizar. Então, por exemplo, você vai fazer um jogo de plataforma. Se a engine que você escolheu para produzir esse jogo precisa de muita programação para fazer a movimentação do personagem, ao invés de você ficar se preocupando em gastar horas e horas programando, testando, revisando a programação para fazer seu personagem andar, você pode simplesmente comprar um asset pronto que já venha com a programação de movimento do personagem. Então, ao invés de você simplesmente gastar horas programando algo simples, que é personagem andar, você pode simplesmente pegar um código pronto e utilizar e já está caminhando, e você economiza bastante tempo. Então é uma forma de você agilizar a produção. E utilizar esse tipo de recurso de programação, por exemplo, é algo que o jogador não vai perceber. Se, por exemplo, se no jogo do Donkey Kong eles utilizaram para a movimentação do personagem o mesmo código de programação do Super Mario, isso é irrelevante, não dá para saber. E mesmo se fosse igual mesmo, também é irrelevante, porque os personagens estão se movimentando e é isso que importa. Agora, se pegasse um personagem do jogo Super Mario e colocasse no Donkey Kong, aí sim iria ficar estranho. Porque é outro visual, é outro jogo, é outra história, então não tem nada a ver. Mas no caso de programação, dá para utilizar, dá para reaproveitar sem nenhum problema. Assim como alguns recursos de shaders, de efeitos. Por exemplo, às vezes você quer utilizar um efeito de scanline para parecer que o jogo está rodando numa TV de tubo. Você não precisa programar, pode comprar ou utilizar um pacote básico que já tem tudo programado e utilizar aquilo. Então, utilizar assets prontos, desde que sejam assets que não vão dar na cara demais. Outro tipo de asset, que eu já ia até trocar de assunto, mas que dá para você utilizar é, por exemplo, suponha que você está fazendo um jogo 3D que tem uma pegada mais realista, e você vai ter que colocar em uma parte do cenário um hidrante. Você não precisa modelar um hidrante para colocar ele no seu jogo. Você pode utilizar um hidrante pronto, porque
independente do jogo, hidrante vai ser um hidrante, poste vai ser um poste. Então não tem por que você fazer esses elementos banais que são tão comuns e tão padronizados, fazer eles do zero. Você pode pegar pronto e só alterar a textura para que a textura fique no estilo, porque não adianta você pegar um poste, por exemplo, de um jogo realista e querer colocar num jogo que a textura vai ser no estilo hand paint. Não faz sentido. Mas você pode editar a textura e fazer com que as coisas funcionem. Então, reaproveitar esses elementos. Por exemplo, vai ter um Fusca no seu jogo. Você não precisa modelar um Fusca, porque Fusca é tudo igual. Então, você pode pegar um pronto da internet e jogar no seu game. Um arbusto, uma árvore, coisas que são comuns e que, independente do jogo, vai ser tudo igual. Então, é o tipo de recurso que dá para aproveitar. Outra coisa importante é reaproveitar mecânicas, que aí já entra no meu terceiro ponto. Se você já fez um jogo ou vários jogos e está fazendo um jogo novo, veja o que dá para aproveitar de outros jogos que você fez, mecânicas que você já construiu, já programou, e tenta reaproveitar no projeto que você está trabalhando. É aquela questão, se você já fez um jogo de plataforma e vai fazer um novo, ao invés de começar um jogo de plataforma do zero, pega aquele que você já fez, edita ele para que ele se torne um jogo diferente, para que ele se torne o seu novo jogo. Assim você vai economizar tempo de trabalho que você teria que fazer começando o jogo do zero. Então você já vai ter menu de game over, você vai ter uma série de inimigos programados. Então você altera toda a parte visual, altera a parte de áudio, insere mecânicas novas, altera questões como velocidade, pulo, gravidade, dentre outras coisas, mas reaproveita a base e você já vai ter pronta. Então busque reaproveitar as mecânicas que você já tem, seja de jogos prontos ou até mesmo de jogos experimentais. Então se você fez em um jogo ou fez somente de teste uma mecânica de seleção de personagem, o jogador seleciona o personagem que ele vai jogar. Você vai fazer um jogo que tem essa mecânica, ao invés de você fazer do zero, quebrar a cabeça de novo, porque às vezes você já esqueceu como que faz, só pega aquilo e joga para o seu game. Copia e cola, importa, seja lá como for, mas busque reaproveitar as coisas para você agilizar. Faça um banco de assets, de mecânicas, de programação, porque sempre que você for fazer um jogo, você pega um ou outro elemento que você já criou anteriormente. Outra dica é você enxugar o seu projeto constantemente. Ao invés de você ampliar demais o seu projeto, vai ter hora que você vai precisar ampliar. E vai ter hora que você vai precisar enxugar o seu projeto. Então, sempre que você se deparar com um problema, com uma dificuldade, ao invés de você logo de cara pensar, tenho que resolver isso e gastar talvez 1-2 semanas para resolver uma mecânica simples, ao invés de você fazer isso, pare e pense, essa mecânica de fato é importante para o jogo? Será se tirar ela não compensa mais do que quebrar a cabeça para fazer aquilo? Porque quando você está fazendo um jogo para valer, a sua intenção é fazer o jogo, não é buscar aprender algo novo. É lógico que ao fazer o jogo você aprende muitas coisas, mas quando se é um desenvolvedor independente, e principalmente quando você trabalha sozinho, você tem que pensar em fazer o jogo e não necessariamente ficar quebrando a cabeça um mês para aprender como fazer uma mecânica simples que poderia ser simplesmente ser tirada do seu jogo e talvez o seu jogo ficaria melhor ou não mudaria tantas coisas. Ou às vezes você tira essa mecânica, coloca outra no lugar e o jogo evolui bastante, porque você sai do óbvio. Muitas vezes a gente vai projetar um game, a gente projeta baseado
em conceitos básicos que a gente já tem, ou seja, no óbvio, daquilo que a gente já está acostumado. Quando a gente não consegue executar aquilo que é o óbvio, e a gente pensa, não, eu vou tirar isso e vou inventar alguma coisa para pôr no lugar ou para resolver esse problema. Aí o seu jogo deixa de sair do óbvio e começa a entrar em algo mais criativo. Então por isso que sempre que você se depara com um problema, ao invés de logo resolver ele, busque analisar. Será se aquela mecânica é importante para o jogo? Será se tirar o jogo não vai ficar melhor? Ou será se não vai fazer diferença? Então comece a analisar as coisas e ver qual é o melhor caminho. Talvez ao tirar uma mecânica, ao decidir por não colocar uma determinada coisa no seu game, você esteja melhorando ele bastante. Então pense nisso. Enxugue o seu projeto constantemente, porque quanto mais simples ele for ficando, mais fácil é de você concluir ele. Então aqui a gente finaliza essa parte. Outro ponto importante é ser metódico na produção. O que é isso? Se você tem um método de trabalho, por exemplo, para criar a parte visual, você tem uma técnica, tente seguir essa técnica no decorrer do jogo. Pegue o seu método e utilize esse método. Então, ao invés de, por exemplo, cada dia utilizar uma técnica diferente para fazer a animação do seu game, pega uma única técnica e vá com ela até o fim, porque senão o seu jogo vai ficar diferente. A mesma coisa, se você tem um estilo de arte, uma paleta de cores, vá com ela do início ao fim do seu projeto, para que ele fique tudo, entre aspas, amarradinho, tudo certinho. Então tenha um método de produção e principalmente um método que você esteja acostumado. E cada pessoa desenvolve seu método. Você aprende diversos métodos, diversas técnicas diferentes. E a partir do que você vai aprendendo, você vai aprimorando e vai escolhendo aquilo que funciona para você e cria seu próprio método de produção de jogos. É muito comum, principalmente quando você estuda profissionais diferentes, vê tutoriais diferentes, você vê diferentes formas de chegar no resultado. E cada pessoa tem um método para chegar nesse resultado, e você precisa encontrar o seu método e focar nele, porque se cada dia você está querendo fazer de uma forma diferente, você vai ter problemas, porque você começa de uma forma, depois você resolve mudar, aí nisso você tem que voltar atrás no que você já fez, alterar o que você já fez, para depois dar continuidade. Então você fica no um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás, e assim você nunca anda com o seu projeto. Então seja metódico e siga naquele método até o fim. E a última dica, que é a que eu coloquei aqui na hora que eu estava gravando, é saber quando parar as mudanças. É muito comum quando você vai desenvolver o projeto, você mudar ele com uma certa frequência. Às vezes você começa em pixel art, aí pensa, não, pixel art não vai dar certo, vamos fazer aqui num algo mais estilo pintura digital. Depois você vai, aí muda de novo e vai migrando o estilo, vai migrando de ferramenta para ferramenta, vai migrando questão das cores, muda muito a questão da engine. Eu tive muito problema, na verdade ainda tem essa questão da engine, porque o meu projeto Seric começou no Construct, depois passou para GDevelop 4, aí a GDevelop 4 não vai ser mais continuada, que agora é a GDevelop 5, agora eu resolvi voltar e passar para o Game Maker, e nesse instante eu estou meio que com o projeto parado, porque eu tenho que esperar. Eu já sei utilizar o Game Maker, mas a minha licença é o Game Maker antigo, e eu quero passar para o Game Maker 2. Então eu preciso esperar o cartão de crédito liberar para poder adquirir a nova licença. Então, enquanto isso, estou parado. Mas é um impasse que acaba prejudicando muito a produção, porque já tem muito tempo que
que eu tô nesse impasse. Vai para uma engine, produz muita coisa, depois migra, começa tudo de novo e você perde muito tempo nesse faz, volta, refaz tudo de novo para dar continuidade. Então não é bacana ficar nesses impasses. Então você tem que encontrar um momento para dizer um basta nas mudanças. Então escolha uma ferramenta, escolha uma engine e vá com ela até o fim. Se no meio do processo você falar, não, essa ferramenta não é adequada, tal ferramenta vai ser melhor, esquece isso. Termine naquela ferramenta, mesmo que ela não seja a mais adequada, mas finalize o seu projeto. Depois você faz uma nova versão, faz um remake, qualquer outra coisa na nova ferramenta, ou faz outro jogo, bola pra frente. Se começou um jogo lá numa ferramenta tal, numa engine tal, aí depois lançou uma versão nova da outra ferramenta, que talvez seria melhor, termine naquela mesmo e na próxima você migra de engine e faz um jogo diferente. Mas você tem que saber dar um basta nas mudanças. Às vezes você está fazendo, até mesmo no Seric, chegou um momento que eu pensei, nossa, eu poderia ter feito personagem assim assado. Até cogitei mudar ele de novo. Mas eu pensei, ele já tá pronto, tá legal, tá funcionando. Tem como melhorar? Tem, tudo na vida tem como melhorar. Mas não quer dizer que precisa. Tem coisas que podem melhorar, mas do jeito que tá, já tá excelente. Não tem necessidade de mais. E é o que eu pensei, não precisa mudar o personagem. Ele já estava bom, então não tem por que recomeçar tudo de novo. E a cada 6 meses eu refazer um novo personagem e nunca concluir. Então você tem que saber o momento de parar com as mudanças do seu game. Bom, então essas foram as dicas, foram 6 dicas para você agilizar a produção do seu game. Bom, então é isso aí que eu queria falar. E alguns recados. Confira os links que eu vou deixar na descrição. Tem um curso bacana que eu fiz, já tem bastante tempo já está concluído, que é o curso Game Art 2D, que é um curso onde eu ensino a criar artes para jogos 2D. Nesse curso você vai aprender desde o básico, como técnicas de desenho, pintura digital, passando por pixel art, animação quadro a quadro, animação cutout, dentre outras diversas técnicas importantes para produzir as artes ou os gráficos dos seus jogos 2D. Eu também estou gravando um curso novo, que é um curso de criação de jogos, porque o Game Art ele é focado na criação da parte visual. E o curso novo que eu estou fazendo, que é o curso de criação de games, criação de jogos, ele é um curso voltado para criar o jogo em si. Nesse curso nós vamos criar alguns jogos completos. Eu estou até gravando atualmente a parte maior do curso, que é onde eu ensino a criar um jogo daqueles estilo Contra, de plataforma e tiro, na GDevelop. Porque no curso vai ser ensinado a GDevelop, é uma ferramenta gratuita que é excelente para quem está começando. Vai ser ensinado o Construct 2 e também o Game Maker Studio 2. Então são 3 ferramentas que serão ensinadas, 3 engines, e serão cursos, ou melhor, serão jogos bem amplos que serão criados, principalmente os jogos que vão ser criados na GDevelop, já que na GDevelop a gente pode abusar à vontade da programação que não tem limites, como é o caso do Construct 2 na versão free. E é um jogo bem completo que vai ter menu, vai ter algumas fases, game over, música, etc. Mas tudo que um jogo precisa ter, vai ter nele e você vai conseguir aprender através. Então é um jogo excelente para quem, principalmente para quem é iniciante, para quem não entende nada sobre a criação de jogos. Então se você é iniciante na produção de jogos, eu recomendo que você fique atento, porque já já eu lanço esse curso e você vai poder aprender na prática como fazer um jogo e qual que é o processo da produção de um jogo, como desenvolver mecânicas diferentes, inimigos, inteligência artificial, etc.
Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, deixe o seu like caso você estiver escutando no YouTube. Em breve eu vou colocar esses podcasts em alguma plataforma de podcast, eu estou estudando a possibilidade disso. E é isso aí, deixa o seu like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações. Então, até mais.